Ivan avisa que está fazendo sim. Arthur diz que no memorial do pai dele falou com um cafeicultor importante e esse cara provou o café dos Semilas em 2 países diferentes, mas o sabor estava diferente. Ivan fala que não recebeu nenhuma reclamação, mas isso é normal e não devem se preocupar. Sebastião diz que podem perder a empresa caso isso seja verdade, pois não há nada pior do que o desprestígio internacional. Ivan pergunta quais dúvidas ele tem. Sebastião diz que tem várias, mas há pessoas que cuidam de todos os erros que cometem na empresa. Ivan avisa que pensou que ele fosse lhe culpar. Ivan revela que fará umas ligações e daqui a 15 minutos volta para conversarem. Gaivota fala com um francês e avisa que ali na Colômbia os agricultores no geral não conseguem guardar dinheiro. Ela informa que a velhice chega mais rápido para os trabalhadores da roça. O francês questiona do que ela precisa. Gaivota fala que precisa de um computador e de uma funcionária para ajudá-los com toda a logística. O estrangeiro diz que ter esse orçamento vai facilitar muito mais as coisas. Gaivota revela que a mulher na qual pensou para esse cargo é uma que sofreu muito e acha que esse trabalho a ajudará muito e salvará a vida dela. Anthony diz que conseguirá esse dinheiro agora. Ele dá um presente para ela de Paris, uma miniatura da Torre Eiffel. Anthony fala que a torre lhe faz lembrar e pensar nela, porque é alta, bonita e apesar das críticas e dos obstáculos sempre se manteve de pé forte e firme, seguindo em frente. Gaivota agradece pelos elogios. Júlia chora muito e relembra o momento que viu seu neto na casa de Carmela. Ivan telefona para Olga e pergunta sobre Carlos Mário. Olga avisa que ele não tem atendido o telefone. Sebastião avisa Bernardo que estão colocando resíduos no café e já foi comprovado. Sebastião menciona que o Ivan e o Carlos Mário devem estar fazendo isso. Sebastião fala que a cada dia tem mais certeza que o Ivan está fazendo isso. Lúcia avisa Sebastião que vai visitar a Sofia na hora do almoço e pergunta se ele virá com ela. Sebastião inventa que terá um almoço com um cliente. Lúcia fica estressada. Ivan volta à sala do irmão e cumprimenta Lúcia. Ele pergunta se vão ter aquela beleza de mulher todos os dias. Lúcia agradece pelos elogios. Sebastião diz a Ivan que ele e a Lúcia precisam se dar bem e trabalhar em equipe para a empresa progredir, porque o que o Pablo Emílio fez foi um desastre. Sebastião avisa que encontrou fornecedores novos e podem ir para lá. Ele avisa que a chuva está prejudicando o desenvolvimento do café naquela região e precisam buscar outras regiões melhores. Ivan suspeita que Sebastião queira tirar Carlos Mário da jogada. Sebastião decide se responsabilizar dessa decisão. Gaivota chega em casa e vê que seu filho está acordado. Carmela diz que ele está acordado e pronto para conhecer a tia. Carmela avisa que a dona Júlia esteve ali. Gaivota fica passada. Carmela diz que Júlia saiu bem pensativa dali. Gaivota avisa que pensou que o Sebastião demoraria a revelar a notícia. Carmela informa que ela veio de olhos atentos para conhecê-lo. Gaivota fica com medo da Lúcia aparecer ali. Carmela pergunta se ela teve notícias do Leônidas. Gaivota diz que ele está em paz e dando uns cursos. Gaivota avisa que terá uma reunião da cooperativa e que convidou todas as mulheres para irem pro bar do seu Pedro. Gaivota avisa que o seu Anthony aceitou seu pedido. Carmela comemora e fica feliz pela conquista da filha. Lucrécia fala com Martim por telefone e avisa que está se sentindo como uma barata, e nem sabe o porquê de estar ali. Martim diz que o estranho foi Paula ter pedido para ela acompanhá-la. Martim conta que esse assunto da Paula é delicado pois ela é grudenta e possessiva. Lucrécia culpa ele por isso. Martim diz que gosta muito dela e acredita que isso dê para perceber. Lucrécia fala que a Paula está gastando uma fortuna iludida e apaixonada por ele. Martim pergunta se isso não a lembra algo. Lucrécia se lembra do seu casamento com Ivan. Naquele momento a moça estava totalmente iludida e apaixonada pelo canalha. Maracuxa já está arrumada para ir para a barraca de Arenas. Margarida elogia a amiga. Maracuxa revela que o Aurélio a pediu em casamento e que vão se casar na igreja. Margarida fica surpresa e feliz pela amiga. Maracuxa revela que está muito feliz. O pessoal chega e a moça decide servir o almoço. Ivan vai ao escritório de Lúcia. Ela pergunta a versão dele pois não foi ao almoço na casa dele. Ele revela que ela não perdeu nada e que quase saiu no soco com Sebastião. Ivan avisa que terá que pagar um dinheiro para a Receita Federal. Lúcia diz que ele mudou muito e pergunta se é falta de sexo. Ele diz que pode ser pois se sente sozinho e abandonado.
Ivan pergunta o que aconteceu entre ela e o Sebastião. Lúcia diz que quanto mais tenta ser especial e dedicada a ele, mais ele se afasta. Ivan diz que o Sebastião é um idiota por querer trocar ela pela camponesa nojenta. Lúcia se estressa por Ivan provocá-la falando que o Sebastião foi imbecil de colocar ela para trabalhar na frente da amante. Lúcia revela que foi a Júlia que propôs dela trabalhar ali. Ivan diz que ela quer evitar a tentação do Sebastião, porque ela é linda e o Sebastião não valoriza ela em nada. Na fazenda, Margarida trabalha. Maracuxa pergunta o que ela tem. Margarida diz que nada. Maracuxa percebe que ela está chorando e dá um copo de limonada para ela. Maracuxa pergunta se ela está chorando porque ela vai se casar com Aurélio. Margarida diz que não é isso. Ela avisa que perdeu tudo e não tem esperança de nada para seguir em frente. Margarida diz que só queria mostrar pro seu filho que ele poderia ter orgulho dela. A moça fala que perdeu todos eles. Maracuxa diz que é amiga dela e estará ali pro que ela precisar. Margarida diz que o problema é que ela já está casada e tem um filho, e a Gaivota também tem um filho, mas ela não tem nada para seguir em frente. Maracuxa diz que estão ali para preencher o vazio dela. A moça diz que quando ela buscar o filho e fazer o velório dele se sentirá melhor, mas ela precisa dar tempo para as coisas. Margarida conta que essa culpa nunca vai sumir e não sabe o que fará com tudo isso. Gaivota chega ao restaurante com seu filho. Marcela e Lemarcos vão até ela para verem o bebê. Eles se cumprimentam. Marcela e Lemarcos acham lindo o bebê. Eles avisam que prepararam uma sopa deliciosa. Marcela pega o sobrinho em seus braços e diz que ele se parece demais com seu pai. Sebastião se prepara para sair pro almoço. Lúcia chega e avisa que revisou os relatórios e não encontrou nada que indique que há má gestão por parte do Ivan. Sebastião diz que da última vez ela disse que os saldos estavam alterados e que a gestão financeira não estava coerente. Lúcia diz que isso não foi culpa do Ivan. Ela diz que continuará trabalhando e quando encontrar informações o avisa. Lúcia decide ir com Sebastião para a reunião dele. Ele fala que não é necessário pois é reunião de trabalho e não social. Ela fica sem entendê-lo. Sebastião diz que não misturam as coisas de trabalho com as pessoais. Lemarcos fica radiante com o bebê. Gaivota pede que Marcela se anime para ficar motivada a ter um bebê com o Lemarcos. Marcela não pensa em ter filho tão cedo. Gaivota diz que esse bebê é uma motivação para ela seguir em frente. Lúcia fala com Ivan e diz que Sebastião foi a uma reunião com um cliente de Madrid. Ivan estranha a situação. Lúcia teme que Sebastião esteja com Gaivota porque ela também não está na sala dela. Ivan garante que seu irmão deve ter saído com Gaivota. Lúcia diz que não gosta de perder e se dedicou há muitos anos na sua relação com o Sebastião. Lúcia diz a Ivan que ele não devia sentir tanta inveja pelo Sebastião. Ivan avisa que só sente admiração porque seu irmão é pequeno, fraco e falta coragem a ele. Ivan diz que Lúcia tem muito talento e poderia contribuir demais para a empresa, mas ela estando ali como espiã e informante do Sebastião é um desperdício e falta de respeito. Sebastião chega ao restaurante e encontra Gaivota e o filho. Sebastião vê seu pequeno e o pega. Marcela e Lemarcos decidem pegar a comida para servi-los. Sebastião se senta com Gaivota. Ela pergunta se isso foi mesmo coincidência. Ele diz que não tanto, mas pede que ela não fique brava com a Marcela. Ivan convida Lúcia para almoçarem juntos. Lúcia pede que ele ligue pro Sebastião pois quer saber se ele não está com aquela mulher. Lemarcos e Marcela alimentam Fernandinho. Eles decidem levar a criança para trocá-lo. Sebastião e Gaivota ficam sozinhos. Ele diz que seu filho é lindo demais. Gaivota avisa que o Fernando sujou a camisa dele. Sebastião atende a ligação de Ivan. Ivan pergunta onde ele está. Ele diz que está no bar do Carlos. Sebastião diz a Gaivota que o Ivan o surpreende a cada dia mais. Ele diz que continuam investigando, mas precisam de provas. Lúcia percebe que o Sebastião saiu com a Gaivota. Ela agradece a Ivan pelo convite e diz que podem deixar para outro dia. Lúcia decide ir ao restaurante e Ivan vai atrás. Gaivota limpa a camisa de Sebastião. Os dois estão felizes por terem um filho juntos. Sebastião diz que sabe que tem muitos problemas e não sabe como resolvê-los, mas sua vida ao lado dela é muito importante. Sebastião pede para tomarem uma decisão juntos. Gaivota diz que será um momento difícil porque tem que ir embora pois a filha dele precisa de atenção e os problemas que ele tem são muitos. Ela diz que dar uma família pro Fernando é tirar da Sofia.
Gaivota avisa que a Júlia foi conhecer o Fernando hoje e ainda está chateada. Gaivota pede para irem com calma na relação deles. Sebastião concorda e diz que não quer perdê-la de novo e nem o Fernando. Gaivota avisa que isso não vai acontecer, mas não quer que fiquem de forma forçada, pois precisam resolver muitas coisas antes de iniciar outras. Ele agradece por ela cuidar do menino. Gaivota diz que esse menino é a coisa mais linda que tem dele. Os dois não resistem e se beijam apaixonadamente. Lúcia chega ao restaurante bem na hora e diz que não sabia que a Gaivota era cliente dele. Marcela elogia o Fernandinho para o Lemarcos. Lemarcos fala que vendo o Fernandinho tem vontade de ser pai. Marcela não quer ter filhos, mas Lemarcos sonha em ter. Lúcia pergunta a Sebastião que essa era a famosa reunião dele e se foi por isso que ele não quis almoçar com ela. Sebastião tenta se explicar, mas Lúcia avisa que é a mulher dele e a Gaivota amante dele. Gaivota diz que não é amante de ninguém. Lúcia reclama com Gaivota por ter ido atrás do seu marido. Lúcia reforça que disse que a filha deles estava lutando para sobreviver e ela não se importou. Marcela e Lemarcos veem a briga. Lúcia diz a Gaivota que pediu para ela ficar longe do seu marido e que respeitasse seu marido, sua casa, sua família e sua filha. Gaivota diz que quem não respeita nada é ela, que vive mentindo para os outros. Lúcia diz que isso que eles estão fazendo não é certo. Lúcia diz a Sebastião que não vai se acalmar até ele tirar aquela vadia dali. Sebastião pede que ela vá embora. Lúcia diz que não vai permitir que eles riem da sua cara. Martim garante para Lucrécia que vai dar tudo certo e em breve vão ir embora juntos e tranquilos. Lucrécia diz que nunca tinha feito isso tão errado e no momento se sente uma traidora suja. Martim diz que a situação é diferente, pois viveram tudo o que tinham para viver. Lucrécia diz que está agindo igual ao Ivan. Martim avisa que esse cara a desrespeitou desde o primeiro dia do casamento. Lucrécia se acha uma cinica. Lucrécia diz que não pode trair a Paula. Martim tenta convencê-la com seu jogo de manipulação e suas palavras melosas. Lúcia chama Sebastião de mentiroso, ele pede para conversarem lá fora. Lúcia pede que ele lhe responda na frente da Gaivota. Lúcia diz a Gaivota que ela não sabe como é ter a possibilidade de ficar sozinha com o filho. Gaivota pergunta se ela não tem vergonha dessas pessoas. Lúcia questiona como assim vergonha. A moça chama Gaivota de vagabunda, mulher suja e ladra de maridos. Lúcia quase arrebenta Gaivota. Gaivota pede que ela a respeite. Gaivota diz que é por isso que o Sebastião não quer ficar com ela. Gaivota se retira. A advogada de Lucrécia se comunica com Ivan e solicita uma reunião para a divisão de bens entre ele e Lucrécia Valência. Ivan avisa que ele e a Lucrécia vão se resolver. A advogada diz que a reunião que está solicitando não é qualquer uma e ambas as partes vão perder se não vier resolver. Ela avisa que o motivo do divórcio é a infidelidade dele. Ela avisa que sabe que a mulher com quem ele traiu foi a Márcia Aguirre e que ela saberá declarar sobre como foi a vida com ele nesses anos que estiveram traindo a Lucrécia. Lucrécia vê uma mensagem no celular de Martim onde Pablo fala que estão com problemas. Lucrécia diz a Martim que se ele não quiser contar para Paula não precisa. Martim comenta que quer ela ao seu lado pelo resto da vida. Lucrécia atende uma ligação de Ivan. Ivan pergunta onde ela está. Ele pergunta o que mais ela quer dele. Lucrécia diz que isso é o que é justo no processo do divórcio. Ivan fala que não pode dar metade de suas coisas para ela. Lucrécia avisa que as coisas são dos dois, isso é o que manda a lei. Ivan implora que ela não tire tudo dele, pois terá que pagar a dívida da empresa. Lucrécia pede que ele fale com sua advogada e se entenda com ela. Ivan pergunta com quem ela tá. Lucrécia não fala e desliga na cara do infeliz. Pablo avisa Martim que falou com muitas pessoas e ninguém quer emprestar dinheiro se ele não der garantia. Pablo menciona que a palavra dele não tem mais valor e os atores estão o ligando cobrando pela grana que ele ainda deve para eles. Martim diz que não vai se casar e ressalta que tem planos melhores. Martim pede que ele dê um jeito de se livrar desses atores. Lúcia diz a Sebastião que ele lhe disse que eles iriam tentar. Sebastião diz que iriam tentar ser uma família para dar um lar a Sofia, mas nunca propôs de voltarem intensamente como casal. Lúcia avisa que ele nunca vai se livrar dela porque nunca o dará o divórcio. Marcela pede que Lúcia vá embora do seu restaurante. Lúcia chama Marcela de cúmplice da vagabunda da Gaivota. Marcela fala que quem vive perseguindo Sebastião é a Lúcia. Lúcia diz a Sebastião que o ama. Marcela acusa ela de estar obcecada no Sebastião.
Lúcia, irritada, pergunta ao que Marcela sabe sobre o amor se nem é amada pela própria mãe. Lúcia reforça que ninguém ama Marcela. Marcela se irrita e joga água em Lúcia pedindo para ela se acalmar. Lúcia diz a Marcela que a verdade dói e que dói muito. Lúcia diz a Sebastião que ele nem imagina o que ela fará com ele.